na Polícia Militar, sendo 15 anos aqui mesmo na segurança da Assembleia Legislativa. Falar desse momento como um momento importante, singular na vida de cada militar, que é o dia em que ele passa para a reserva, ou, por entendimento de civil, o dia que ele se aposenta. Nós não nos aposentamos, nós passamos para a reserva, deputada Luciane. Ou seja, em circunstâncias especiais podemos ser reconvocados. O militar, na verdade, ele nunca deixa de sê-lo, né? Ele é militar até o dia que morre, né? Essa é uma situação. O dia do ingresso numa corporação militar é um dia singular, o dia da formatura, né? Da colação de grau de militar, vamos falar dessa forma, é um dia importante na vida do ser humano. E o dia que ele assina, que ele pede a passagem para a reserva também. Nós temos nos últimos tempos, nos últimos anos, diversos passando para a reserva remunerada e em muitos casos por desgosto com a situação vivida internamente. Poderiam ficar mais se tivesse uma situação de maior valorização interna. Ontem mesmo, por coincidência, fui até aqui a Casa Militar e estava o Coronel Ivon assinando a passagem dele para a reserva também, né, o qual nós gostaríamos, da mesma forma que ao Cabo Bonifácio, homenagear. Assim como os 700 policiais militares, só policiais militares, que no ano passado pediram a passagem para a reserva. No ano passado não entrou nenhum na Polícia Militar, e saíram praticamente 700. Se colocarmos juntos os bombeiros, talvez teremos um número aproximado a 1000 militares estaduais que passaram para a reserva no ano de 2010. Porque tinham tempo suficiente, alguns inclusive porque venderam um carro que tinham para pagar um tempo de agricultura para o INSS, que está cobrando caro, mas para acelerar a passagem para a reserva, né? Por insatisfação com as condições de trabalho, o tratamento interno e as condições de vida no interior das instituições. Isso precisa ser mudado. Fazer uma homenagem a todos esses companheiros, ao Cabo Bonifácio em especial e a pedido, que creio que nos acompanha neste momento, fazendo uma homenagem a todos os policiais e bombeiros militares que têm passado para a reserva, numa hora que gostariam de receber o abraço caloroso dos companheiros, dos familiares, dos amigos, talvez tenham feito nos últimos anos no momento de tristeza, né? E o que é ruim, evidentemente. É preciso mudar esse quadro e nós estamos aí pleiteando reunião com as autoridades da segurança pública. Conversamos 3 vezes com o comandante-geral da Polícia Militar, já neste ano. E neste momento era para estarmos numa reunião com o secretário de Segurança Pública, o César Gruba, mas a reunião foi transferida mais uma vez, né, pela terceira vez, para a semana que vem. A gente espera que mais essa semana de espera signifique que o governo esteja encaminhando alguma medida, alguma política, alguma posição que possa diminuir a dificuldade dos militares estaduais, especialmente dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, para que o número menor esteja com tanta vontade de completar rápido 30 anos e ir para a reserva. Estamos no aguardo de alguma notícia boa no âmbito das 10 reivindicações, ou dos 10 pontos de pauta da nossa carta de reivindicações. E se tiver alguma notícia boa aí, a gente está avançando. Então a gente espera, já indo aí para o 4º mês do governo, que a gente possa efetivamente começar a ter algum avanço, alguma medida concreta no sentido de beneficiar a nossa categoria, as instituições, e fazendo isso com certeza estará beneficiando o conjunto da sociedade catarinense que precisa e clama por mais segurança. Hoje, 31 de março de 2011, não poderia deixar de falar que há 47 anos atrás, setores militares estavam realizando aquilo que se chamou de golpe militar e depois de ditadura militar. Eu prefiro esses termos, né? Outros aí, querendo ser mais simpáticos, às vezes chamam de revolução e, na verdade, estão fazendo uma distorção do próprio termo,
porque aquilo foi, se é que pode usar a palavra revolução para aquele fenômeno histórico de 1964, não seria uma revolução, e sim uma contra-revolução. Uma contra-revolução preventiva contra o avanço das forças democráticas do nosso país. Foi feito, embora receba o nome de ditadura militar ou golpe militar, na verdade foi feito segundo os interesses de alguns civis, dos monopólios empresariais do mundo, né, que pretendiam dominar de forma mais efetiva a nossa sociedade. E também não foi feito por todos os militares, né? Eu diria que meia dúzia de generais, articulados com esses interesses de monopólios internacionais, fizeram o golpe. A maioria dos militares seguiram, sim, porque militares estamos em fila, né, e seguimos comando. Mas também não foram todos. Nós tivemos milhares de militares pelo Brasil afora, milhares. Praças e oficiais pelo Brasil afora que se posicionaram contra o golpe militar de 1964. Muitos deles, repito, milhares foram perseguidos e vários, inclusive, mortos, e por que não dizer, assassinados. Tanto militares das Forças Armadas, oficiais de praças, quanto militares das polícias estaduais, né? Então, evidentemente que nós nos identificamos com estes últimos, não com os que deram o golpe, que executaram o golpe, sim com aqueles que resistiram ou buscaram resistir ao golpe. Nos identificamos com aqueles que se posicionaram ao lado da soberania nacional, contra a sanha dos interesses imperialistas, dos monopólios internacionais, daqueles que se posicionaram em favor da democracia, a favor do aprofundamento das chamadas reformas de base, que com certeza colocariam o Brasil no outro rumo. Nós acabamos na manhã de hoje de vir da instalação do Fórum Parlamentar das Rodovias, que será coordenado pela deputada Luciane Carminati, e acabamos de sair da reunião que instalou a Frente Parlamentar das Ferrovias. E eu fiquei, nem comentei, mas eu achei interessante que 2 deputados comentaram, nesta última reunião, 2 deputados, um do DEM e outro do PP, né, comentaram que na década de 60, e um disse, durante o período de ditadura, as ferrovias foram desmontadas no Brasil. E é verdade. O que prova o que eu falei antes, os conceitos que eu falei antes. O golpe de 64 foi feito em favor dos monopólios internacionais, nesses casos especificamente dos monopólios automobilísticos, do monopólio da construção de motores, né? Foi feito ao mesmo tempo que foi desmontada a possibilidade de existência de uma indústria nacional de automóvel. As iniciativas até ali foram rejeitadas nesse período da existência de uma indústria nacional de automóveis, e a entrada, e o apoio, e a facilitação para o ingresso dos monopólios internacionais, e a gente poderia, né, citar, como aliás um deputado fez lá, citar quais? Mercedes, Volks, e por aí afora. Aliás, todos os que estão aí, Ford, né, todos os que estão ainda aí no Brasil. Alguns chegaram depois, mas a inauguração desse processo foi justamente naquele período. E agora eu vou cometer talvez aquilo que alguns pensam que é uma heresia. A instalação disso não foi na ditadura militar. Isso se executou na ditadura militar. Mas a instalação disso foi um pouquinho antes, curiosamente, no governo JK. Essa opção pela modernização automobilística do país que nós precisamos reverter para o bem do futuro da nossa... 30 segundos, deputado Sargento. Não, deputado Moacir Sopelso, eu agradeço os 30 segundos e sempre gosto de falar, mas eu estava justamente, era a última frase, só me faltou a última palavra. Né? Nós precisamos reverter aquelas políticas tomadas na década de 50, no final da década de 50, começo da década de 60, e pensar estrategicamente, né, que é a forma da gente reverter o prejuízo, a violência e começar a partir de novo, né, para a construção e reconstrução
das estruturas de base para o desenvolvimento possível. Obrigado, deputado Sargento Amaury Soares. Próximo deputado inscrito, ainda em explicações pessoais, deputado Gilmar Quineza, que tem a palavra por até 10 minutos.